mestrado tenho que escolher um tema e para escolher o Algarve, porque sou daqui de perto de Vira, e era um projeto que, embora conhecesse de revistas, não conhecia fisicamente e para começar, eu comecei a gostar a arquitetura do Algarve, especificamente o caso do Olhão e a arquitetura típica de Olhão. Então, Olhão tem uma arquitetura renata muito característica, com um tipo de planta e tipologia que praticamente só existe em Olhão e na Fuseta. Ao longo do Algarve existem várias tipologias que se misturam, que se usam, que existem em vários sítios, várias tipologias, por exemplo, na mesma cidade podem existir telhados de 4 águas, de textura mista, mas em Olhão, mais utilizado, e quase especificamente em Olhão, é a cultura em azoteia e em casa de planta longitudinal. Estão várias tipologias características do Algarve, foi executado um levantamento nos anos 60 pelos arquitetos, um inquérito arquitetónico popular, onde fizeram levantamento de várias tipologias, e entre elas a que vou falar, que é de Olhão, da Fuseta, com a casa de sentido longitudinal, com fachada repetida, dá um exemplo, uma ideia de repetição ao longo das ruas. Olhão situa-se perto da Rio Formosa, é uma localidade que nasceu da ocupação de pescadores no século XVI, XVII, e onde as primeiras habitações seriam cabanas que eram visíveis até aos anos 40 nas várias ilhas aqui existentes, na Faro, na Telata, na Armona, onde eram cabanas feitas de junco, assim com este aspecto. Esta, por exemplo, é uma foto dos anos 40 na ilha de Faro, onde ainda era visível este tipo de habitação. Olhão seria também constituída por este tipo de habitações, e apenas em 1700 qualquer coisa, a rainha... 1715, não é? Isso, exatamente, desculpa. Acho que é. A rainha da autorização para as casas serem construídas em alvenaria. Então, as casas foram substituindo progressivamente as várias habitações de cabanas e deu origem a este aspecto de casas com casas iguais, repetidas. As casas foram sendo construídas segundo a orientação onde estavam as cabanas e segundo as cercas de hortas existentes. Então, foi dando origem a uma planta não tão ortogonal, mas mais labirinto e mais orgânica. Isto é uma planta de 1700, onde se nota já o primeiro núcleo urbano de Olhão, com a Ria, e já o bairro do Levante, da Barreta aqui, e já algum chamado muito novo. Isto é uma planta do inquérito à arquitetura popular, onde se pode ver como a escala das ruas e dos quarteirões vão aumentando ao longo da evolução. Estes são os bairros primitivos, onde os quarteirões são mais pequenos e ao mesmo à altura que se vai desenvolvendo a cidade, os quarteirões vão ficando ligeiramente maiores, no entanto repetindo a mesma tipologia arquitetónica. Não se vê muito bem, mas era a delimitação dos bairros tradicionais. Aqui, do lado direito, o bairro do Levante, do lado esquerdo, o bairro da Barreta Amarela, e a laranja, os bairros foram construídos depois com a mesma tipologia, replicando a mesma tipologia arquitetónica, no chamado, como a gente chama o mundo novo, onde as ruas já são paralelas, onde é mais visível a repetição tanto da fachada como da tipologia e da cobertura em azoteia. São fotografias dos anos 40, da zona dos bairros tradicionais, e que foram muito divulgadas por vários autores e arquitetos que elogiavam a simplicidade formal, o aspecto cubista da cidade de Olhão, assim como a cor branca e sem decoração, pouca decoração, que eram algumas das coisas que eram elogiadas pelos arquitetos modernistas e também por alguns historiadores. Mais alguns postais, onde se nota, por exemplo, as coberturas em azoteia com a adição de elementos cúbicos com acesso com a escada exterior, que são os chamados mirantes. E agora são fotografias dos anos 60.
Esta é uma fotografia do fotógrafo conhecido, do pastor, que fotografou muito ao Algarve. É uma fotografia do mirante, com as duas casas ao exterior e acesso à azoteia, onde se vê ali já ao lado do lado um pátio de uma casa também com acesso à cobertura pelo exterior. Isto é uma vista atual, onde ainda é visível as coberturas e os mirantes e contra-mirantes. No entanto, tem ainda a ser descaracterizado por constantes adições e demolições. Aqui junto ao Moinho do Comboio e aqui casa onde foi recuperado o mirante, aqui, ainda com a escada. É uma fotografia da parte do Mundo Novo, onde as ruas já são paralelas, lá estão construções posteriores, mas, no entanto, onde foi reportado o tipo de habitação, de cobertura e sistema construtivo utilizado nos bairros mais tradicionais. Esta era uma planta típica dos bairros. São plantas longitudinais que desenvolvem no sentido perpendicular à rua. Aqui seria a rua principal, onde entra a chamada casa de fora, que seria como uma sala, depois os quartos interiores, normalmente com 6 janelas, claro, porque ao lado seria outra casa, a habitação. Teriam iluminação por pequenos lanternins na cobertura. Ao fundo, sempre a casa de fogo, a cozinha, com ligação ao pátio exterior, que era o prolongamento da cozinha, onde se faziam todas as atividades relacionadas com a vida comum. Na escada exterior, no pátio exterior, era também localizada a escada de acesso à cobertura, normalmente sempre com madeira tradicional, e onde a cobertura era rematada por platibanda, no seu limite, e chaminé em balão, como é tradicional. Normalmente, as divisões eram com cobertura em abóbada, por causa do método construtivo utilizado. Uma característica da habitação aqui ao olhão é uma habitação evolutiva, isto é, primeiramente seria apenas só o resto de chão. Depois, quando a família aumentava para alugar, para ganhar um rendimento extra, criou-se o hábito de construir adicionando por cima, também porque não havia espaço, uma questão de lógica e de economia. Então, mantendo o pátio exterior, construía-se um pequeno volume, normalmente cúbico, que era chamado mirante. E por vezes, quando a necessidade exigia, era construído outro volume cúbico por cima deste, chamado contramirante, criando assim uma sucessão de vários volumes cúbicos, que dá então a imagem que conhecemos de olhão, e por isso é que o chamam talvez vila cubista. Chamava também mirante e contramirante, porque seria com esse mesmo objetivo também de mirar o mar e mais alto. Isto eram desenhos técnicos de pormenores construtivos com a cobertura em azoteia, platibanda, sistema de dormentes e a chaminé. Agora, com a evolução da cidade e a construção de fábricas, em 1925, um empresário aqui da região chamou o cunhado para construir um bairro para operários em Olhão, em 1925. O cunhado era o arquiteto Carlos Chamar Ramos. Na altura ainda não era formado, mas acedeu e fez o projeto para o bairro operário. Isto é a cidade de Olhão, os bairros típicos, e o bairro seria este aqui. Aqui ao pé da fábrica. A fábrica era a Lucas e Ventura. Era um bairro operário para cerca de 15 famílias, com habitações individuais e lavabos e zonas comuns. O projeto foi divulgado em várias revistas, nacionais, pois na altura não havia assim tantos arquitetos quanto isso. E o projeto tinha esta configuração, estava no canto do norte, ao lado tinha a fábrica, e o arquiteto testa já as definições de célula mínima, de habitação mínima, com os mínimos para os operários. Pois uma das especificações deste projeto é que tinha de ser construído rápido, de maneira fácil e económica, porque os operários fabris nessa altura viviam de forma muito pouco salubre em Olhão, e era uma questão de higienização. Então, este empresário queria que os seus funcionários tivessem uma habitação mais condigna e ligeiramente melhor do que os restantes operários. Por isso, o sistema utilizado construtivo foi o sistema
da alvenaria simples e cobertura em madeira, como era construído nas fábricas ao lado. Mais tarde, o arquiteto vinha a arrepender-se neste exercício que fez de olhar, não utilizar a cobertura típica em azoteia, porque foi, como já disse antes, era uma imagem muito apreciada pelos arquitetos modernistas, e o arquiteto que teve a oportunidade de construir o olhão ficou realmente com pena de não poder ter utilizado essa cobertura neste edifício. São algumas imagens do bairro, 1925. Mas este bairro, só uma pergunta, não é o Bar dos Pescadores, claro, não é? É outro... É uma breve introdução para explicar porque é que ele foi fazer o bairro. Mas isto também foi feito em Olhão? Também foi feito em Olhão, foi destruído em 88. Foi destruído em 88. Foi destruído isto em 88. Mas, portanto, se calhar é o primeiro bairro social construído de raiz em Olhão, que é um dos primeiros do país, um dos primeiros, se não... Dos primeiros não, mas em Olhão é dos primeiros que têm conhecimento, foi construído de raiz para operários. Exatamente. Porque normalmente eles são adaptados estruturas para este tipo de habitação. Exatamente. Carlos Ramos Coleira de Olhão também construiu este monumento aqui ao pé da igreja e tinha família cá. Foi chamado pela Câmara para construir um projeto para um bairro municipal em Olhão. Que é este projeto que foi atualmente divulgado como sendo um projeto para o bairro dos Pescadores. Este projeto nunca foi construído, foi outro projeto, foi buscar elementos a este. O arquiteto, como forma de promoção, divulgou este projeto por revistas, por exposições, e então daí toda a gente pensar que este projeto tenha sido realmente construído. Isto é uma maquete de 1930, foi divulgada numa exposição internacional. Isto é a planta do que seria o bairro municipal, onde o arquiteto pega realmente na planta típica daqui de Olhão e desenvolve também no sentido longitudinal e com uma divisão e estruturação semelhante. Esta é outra foto de maquete. Então, o arquiteto pega na planta semelhante, como eu falei antes, continuava com a casa de fora, 3 quartos, cozinha virada no fundo do lote e cria um pátio interior para dar iluminação aos espaços interiores, coisa que não acontecia nos centros históricos, onde os espaços interiores não tinham luz nem ventilação natural. Criam um conjunto de 24 habitações simétricas, como este símbolo aqui, 12 de um lado, 12 do outro, e este cria esta rua interior, que não chega a ser um pátio, era relativamente pequeno para a vivência diária de 24 famílias, mas quase como uma rua interior para a distribuição, quase como uma entrada mais privada, porque a entrada principal era aqui, uma entrada de serviço. E é esta a imagem que é divulgada como sendo do bairro dos Pescadores, porque o arquiteto pega nas características comuns aqui ao Olhão, como a cobertura em azoteia, os vãos mínimos, a escada de acesso à cobertura exterior em arco e aqui, a escada seria aqui, no lado interior deste pátio e não na fachada principal. Este projeto, por várias razões que são desconhecidas, nunca foi construído. Este projeto é de 1930. Entre 1928 e 1933, o país sofreu várias alterações geopolíticas. Terá sido por isso talvez uma das razões para este bairro não ter sido construído. No entanto, em 1933, o Estado criou um programa de bairros económicos e sociais para todo o país. Olhão é das primeiras cidades a usufruir deste processo, porque era das cidades que mais precisavam de habitação social a nível nacional. O primeiro bairro a ser construído foi este aqui, o bairro da Carolina, penso. Foi em 1938. Mas, devido à necessidade nacional de ser tão grande, o Estado acaba por dividir este Programa Nacional de Bairros Económicos em 2 programas, em 2 entidades, e grande parte vai para a Direção-Geral de Serviços Urbanos, que delega na Junta Central da Casa dos Pescadores a construção de casas para pescadores em todo o país. E nesse sentido foi construído o bairro dos Pescadores em Olhão.
Isto é a distribuição dos bairros dos pescadores ao longo do país e nas ilhas, das Açores, sendo, isto em 1961, sendo que em 49 estavam construídas 120 casas em Olhão e 30 na Fuseta, que era um número bastante considerável, tendo em conta que foram construídas 1.200 a nível nacional. Em Olhão, devido ao grande número de população, foi também construído postos médicos, farmácias privativas, casas de trabalho, escolas de pesca, maternidades, escolas primárias e postos de floricultura em apoio a esse bairro de pescadores. Isto são fotos de vários bairros de pescadores construídos em que se usavam uma mesma tipologia e uma mesma imagem de uma porta com duas janelas, telhado de duas águas e repetiam. Isto são em vários pontos do país, desde Viana do Castelo, Angra do Heroísmo, São Miguel, esta é dos Açores e esta é em Portimão. Esta é bastante semelhante à utilizada aqui em Olhão, no bairro dos Pescadores, porque o arquiteto, que já era arquiteto do Estado, foi chamado para fazer o bairro dos Pescadores. E o primeiro sítio onde foi chamado era Portimão e Olhão, que eram os sítios, os centros pescatórios maiores do Algarve e que mais necessitavam. Então o arquiteto pegou no mesmo projeto e utilizou tanto em Portimão como em Olhão. A única diferença é que Olhão utilizou mais a tipologia de pedras de resto de chão e a cobertura foi substituída por cobertura de azoteia, que era para aproximar a arquitetura utilizada mais no plano, a arquitetura regionalista, a arquitetura tradicional da região. Isto são imagens de Olhão e Fuseta, nos anos 50. São as imagens de propaganda utilizadas pelo Estado para divulgar os projetos sociais que o Estado vai executar. Isto é o bairro dos Pescadores. Foram construídas 120 casas com esta configuração. No entanto, este era o plano original onde estavam previstas mais de 1.250 casas para Olhão. Só foram construídos cerca de 1/10. Foi construído este canto aqui. Este era o plano do arquiteto Inácio Pérez Fernandes, que previa escolas, centros de pesca, tudo nesta zona. No entanto, razões económicas, talvez falta de procura destas casas, relutância da população em sair do centro da cidade para uma periferia, porque o bairro localiza-se na periferia do centro de Olhão, e quase 1 km da doca. O resto do plano não foi construído, apenas estas 120 casas. E a 30 em Olhão, com a mesma planta, a mesma configuração. Isto é uma imagem da construção da doca, que já se vê o bairro aqui construído aqui ao fundo. Este projeto, o arquiteto pegou nas tais tradicional casa de uma porta com duas janelas, no entanto mudou a configuração a nível de cobertura e pegou no elemento utilizado pelo arquiteto Carlos Ramos para acesso às coberturas, que era a escada exterior em arco com 3 pontos para acesso às azoteias. E é esta imagem que tem sido levado a confundir o projeto do arquiteto Carlos Ramos com este foi esquecido. Esta habitação correspondia em tudo aos planos do Estado Novo para a habitação económica, habitação mínima, com espaços mínimos, onde, por exemplo, no quarto o armário é embutido e cabe a cama, mesa de cabeceira e pouco mais. Desenvolvia-se num sentido perpendicular à rua principal, no sentido de poupança de recursos, segundo a memória descritiva do próprio arquiteto, e de melhor organização. As ruas eram largas para evitar a desordem social e as manifestações e também o contrabando, que dizia-se que acontecia no centro histórico, passavam as pessoas de uma esteia para outra, e aqui seria mais complicado, porque eram lotes, chegava ao final e logo passar para outro. O arquiteto propôs também para cada casa um pátio no final, para desenvolvimento das tais atividades que são desenvolvidas nos pátios aqui. Entra-se por aqui, tem uma sala comum, dentro que envolve quarto, casa de banho e quarto, cozinha aqui, com ligação ao pátio exterior, onde podem levantar, arranjar as redes, toda essa ideia do Estado Novo de casa com jardim, casa unifamiliar com jardim.
colada com outra casa unifamiliar com jardim. A ideia de casinha para o povo, pequenina, com jardim, foi repetida em todo o país. Esta é a imagem da construção, em 48, e esta é a imagem já construída em 60. O arquiteto tinha 3 ou 4 tipologias previstas. A mais utilizada foi este resto de chão e deu preferência à primeira andar nos limites das ruas, de modo a marcar os eixos visuais. Esta é uma imagem também dos anos 60, onde é visível o estado inicial, com os edifícios mais altos nos cantos e o edifício, no resto do lado, o edifício resto de chão. Esta é uma imagem dos anos 60, um postal, onde se notam os jardins, cada pessoa adaptada, com o murinho, E isto é o estado atual, em que os jardins foram invadidos por anexos, o que se justifica pela reduzida dimensão interior das habitações, porque são realmente reduzidas e, tendo espaço tão aberto, a lógica é construir um bocadinho que não faz mal. E deu origem a este. Muitos utilizam como garagem, muitos ainda têm jardim, mas mais são alpendres para aumentar a casa, que é realmente muito. É um espaço mínimo. O estado atual das habitações. As ruas, que isto seria a rua com o jardim de um lado e o jardim do outro, neste caso é um dedo com cerca de 80 cm ou 1 metro. E ainda visível o mar, este ainda remontado, este já revestido a azulejo, com as alterações que são fazidas. Ainda é visível a escada exterior, a escada em madeira, a porta em madeira. Isto é dos anos 60. Isto é uma comparação entre a habitação tradicional do centro histórico, está tudo à mesma escala, em que esta habitação com 2 quartos, pátio exterior, sentido longitudinal. Esta é a habitação projetada pelo arquiteto Carlos Ramos, onde as divisões são relativamente maiores, porque também queria este pátio aqui interior. No entanto, não seria talvez muito útil, porque para apoiar a cozinha seria aqui e fazia mais sentido aqui. E a nível não era mais espaçoso, por isso talvez também por isso falta de meios económicos para construir casas tão grandes não terá sido construído. Este é um projeto que foi construído em que as áreas se aproximam mais das áreas do centro histórico e já segue uma lógica longitudinal em relação à rua principal. Com a escada, neste caso, virada para a rua principal, porque toda a gente tem acesso à cobertura, que neste caso apenas acontecia ao habitante desta casa, então aqui ao habitante do bairro. Este foi um dos bairros construídos a nível social em Olhão. No entanto, os mais conhecidos foram construídos 4. Este em 38, este penso que em 42, este em 48 e este em 50. Dois penso que foram do arquiteto Inácio Ramos, outro do arquiteto Eugênio Correia e este penso que também do arquiteto Eugênio Correia. Este foi o primeiro bairro. Os bairros, embora o bairro de Carlos Ramos não tenha sido construído, foi normalmente divulgado como tal, foi quase como que uma imagem de referência para toda a arquitetura foi construída posteriormente em Olhão, servindo de base da referência. Enquanto os bairros económicos no norte eram construídas casas com telhado de 2 águas, em Olhão foram sempre buscar a azoteia. Por exemplo, em Portimão, como já referi, foi a mesma construída telhado de 2 águas. Aqui foi construída a azoteia com a escada, também há, neste caso exterior, para o pátio. E nestas habitações ainda existem estes pátios posteriores. Este é o bairro da Cavalinha, penso eu, onde é mesmo também a escada, que quando, nos anos 40, quando mais viajantes historiadores vinham cá, foi bastante elogiado por ser uma reinterpretação da arquitetura tradicional, com a escada pelo exterior, como era típico nos bairros. Este é o bairro Carmona ou... Carmona, exatamente, lá em cima ao pé do ciclo. Exatamente. Foi o último bairro a ser construído nesta grande manobra de intenção de habitação económica para as classes pobres. Este já não é, a parte de trás já não é tão visível. No entanto, segue a mesma lógica. Este é o bairro da Fuseta,
foi construído exatamente com as mesmas plantas de Olhão e o mesmo arquiteto. Foram construídas 30 casas. Este é o estado atual das casas em Olhão. Como veem, são idênticas às de... Esta é da Fazenda, são idênticas às de Olhão, a habitação dos pisos, para entrar em ar. Este é o tipo 4, penso eu, em que no resto do chão existe um quarto e acima existem 3, com escada pelo interior. Este é o estado atual de uma habitação, onde ainda é possível ver a configuração inicial do arquiteto, que foi buscar as tais influências ao projeto e à tipologia tradicional aqui de Olhão. Por isso, os bairros tradicionais serviram sempre de influência para a construção. E estes bairros, ao irem buscar, serviram como base para a arquitetura moderna em Olhão. Este é o seu. Penso que é aqui. Está tudo certo. Obrigado. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. O quarto terá sido construído em 1949. Foi concluído em 49. O projeto é de 46, penso eu. O acabamento predial tem o ano de 1947. É provável. O projeto entrou em 46 e começava a ser construídos 46 até 49. Terá sido das primeiras, então. Pois, eu tenho o acabamento predial da minha casa, está lá em 1947. Depois, é curioso é que a área descoberta, e estou a falar das casas térreas, as áreas descobertas das casas térreas eram superiores à área coberta. A área coberta era de 53 metros, qualquer coisa, e a área descoberta não seria o dobro, mas seria perto disso, talvez. 100 e qualquer coisa de metros quadrados. E tinha lá um negro. Tinha algo ali, que era um negro. Não estava no projeto inicial, para ser adicionado depois. As casas da parte de trás eram separadas por uma dureza. Sim. Hoje lá, eu lembro-me que o bairro dos Olhão teve muito tempo sem ser habitado. Eu achei Porque que a pesca desenvolvia-se aqui e os bairros dos pescadores estavam. a um quilômetro de tal. Aqui que há alguns anos sem ser habitados era longe, porque a atividade das pessoas que iam habitar aquelas casas Era aqui. era aqui. E até se dizia que foi prometido que o primeiro morador do bairro fosse para lá, para ver se traria os outros aí, iria viver lá gratuitamente. Eu não sei se isso aconteceu, dizia-se lá. As pessoas tinham um local, fiscalizaram lá a ordem, as ruas, não sei se percebi bem, as ruas que eram largas. Eram mais largas do que comparativamente às do centro histórico. As ruas do bairro dos Pescadores eram metade a Lagoa dos Passeios. Sim. Que passava lá um carro com estes apenas, e nada mais do que isto. Os passeios tinham o topo da largura das ruas. Hoje é precisamente o contrário. Hoje é precisamente o contrário. E aliás, é o contrário, que isto foi distribuído, foi permitido, até porque as pessoas também foram ocupar a casa que eu moro, que era traça geral fora está mantida, que era traça em casa está toda mantida. Não vi nada ainda, provavelmente eu chegarei a mudar, porque aqui está aí, não dá para fazer muitas despesas. Vivia, os Fiscal vivia numa casa do bairro gratuitamente e também vivia um padre. O padre também vivia numa casa do bairro, aquelas de esquina, aquelas de esquina, lá estão ainda. Não vivia na altura. A renda, esta é a renda que eu me lembro, mas provavelmente não é mais antiga. A renda era de 600 escudos para as casas térreas e eram 140 escudos para as casas. Curiosamente, e mesmo para terminar, curiosamente, há lá um lado no bairro dos Pescadores, e o bairro dos Pescadores tinha desse lado uma pedra-mar, algo assim com 2 metros de
comprimento, talvez com 1 metro de altura, e o nome que lá estava, curiosamente, não era o bar dos pescadores. Era o nome de um alemão, arquiteto ex-negro Frederico Ulrich, que, segundo dizem, terá sido ele que terá oferecido aquele terreno para a construção do bairro. Não sei se foi, ou foi. E, portanto, assim, a Cidade Gerais, o meu beijo, com mais ofício, não é? Eu acredito que eu também tinha noção que as casas não tinham sido logo habitadas e até a razão não ter sido construída, não ter sido construídas as 1240 casas, seria por ser demasiado longe do centro da DOC, porque isso foram construídas só 120. Sim, sim. Ah,